Estamos de volta com o programa Saúde em Foco. Nós falamos no primeiro bloco e mostramos o que seria o parto normal. Vamos mostrar a cesárea agora, doutora? Vamos. Então, a cesariana, ela é um procedimento que vai envolver, né, a abertura da parede do abdômen. São, no geral, 7 camadinhas que vão ser abertas: a pele, o subcutâneo, musculatura, aponeurose, peritônio. Então, uma sequência de camadas e até chegar ao útero. Para que a cesariana inicie, logicamente, né, é preciso uma anestesia. Essa anestesia para cesárea, ela pode ser ou a RAC ou a peri, né, RAC, anestesia ou peridural. Na maior parte das vezes é feito a RAC anestesia. Porque é mais rápida, porque as mães têm uma, digamos assim, uma menor sensação de que está mexendo com elas. A outra anestesia às vezes ainda percebe, não dor, mas a mobilidade de forma mais intensa. E não dá para fazer cesárea, né? Umas mães perguntam, né, se vai fazer anestesia para dormir. Não tem como, né? Tem que estar acordada para ver o neném nascer, e também porque se fizer alguma coisa para a mãe dormir, esse remédio vai passar para o bebê vai nascer dormindo e não pode. Então a cesariana é uma anestesia feita da cintura para baixo e o procedimento em si, então, envolve essas camadinhas. O corte da cesárea sempre é na região bem baixa, né, na pelve. Então, a cicatriz praticamente não fica aparente, porque ela fica ali na região dos pelos pubianos, não aparece muito. Chegando no útero, então, depois dessas camadas da parede, aqui tem um zíper, né? No caso, não é assim, na verdade. Mas, ao abrir o útero, ao fazer uma abertura, então no útero, chama histerotomia, abrir o útero, a gente encontra a bolsa, e a bolsa com uma pinçazinha a gente vai rompê-la, chegando então no bebê. Então, nesse momento, normalmente tem, né, o barulhinho do líquido que está sendo aspirado, que saiu da bolsa, e o obstetra, ele vai apoiar a cabecinha do bebê, né? A gente chama um movimento de alavanca. E sempre se pede para o anestesista ou para o médico auxiliar que está ajudando o obstetra fazer um apoio no fundo do útero. Então, na verdade, é uma empurradinha realmente, ó, para o bebê sair. E aí, o bebê sai tranquilamente. É mais fácil no real do que aqui nesse pacotinho de tricô. O nenê saiu, né? E a mesma coisa a partir daí que a gente fez no parto normal. Espera um pouquinho para o cordão parar de pulsar, corta o cordão, entrega o bebezinho, então, para o pediatra. E, da mesma maneira, o obstetra vai aqui ter o útero, dentro do útero ainda, né, as membranas, que é o, digamos, o pacotinho onde estava o líquido, a placenta que está lá dentro e o cordão. Então, aqui, né, na cesárea a gente vai tirar, então, isso tudo, né, que vai ser também dispensado, né, já cumpriu sua missão, e aí começa o processo, então, de sutura, a esterorrafia, que é a sutura do útero, deixando ele bem como estava, e das demais camadas, resultando no fim em uma cicatriz que, como eu expliquei, né, é posicionada já de forma a ter o menor impacto estético possível, e aí um curativo, enfim. Atualmente, a anestesia, que as pessoas tinham muito, assim, desconforto em pensar que ia fazer anestesia, tinha que ficar 6 horas sem pôr travesseiro. Hoje, com a forma que se faz anestesia, com a agulha que se usa para anestesia na coluna, pode pôr o travesseiro normal. Então, vai para o quarto, pode pôr o travesseiro, depois de 6 horas vai levantar. Por isso que a recuperação da cesárea não é, a gente fala, não é, né, aquilo assim complicado, porque depois de 6 horas a mãe levanta, a mãe toma banho, a mãe cuida do bebê, ela amamenta. Então, só as primeiras horas realmente que tem que ficar mais deitadinha. Quando o bebê, depois a gente vai falar de amamentação, quando o bebê vai ser colocado para amamentar, tem que, né, dar uma adaptada na posição. Mas a cesariana é um procedimento cirúrgico que não é de alto risco, é um procedimento, na verdade, de baixo risco, e que também, dentro da sua recuperação, embora, claro, não se compara a recuperação do parto, que não é cirurgia, com a cesárea, que é cirurgia, mas pensando em que a cesárea é uma cirurgia, é uma das recuperações mais tranquilas que a gente tem dentro das cirurgias.
Muito bem. Doutora, em relação à cesárea, às vezes é uma dúvida também, né? Será que eu sou mulher e tive um bebê através da cesárea, né? Eu posso no segundo, no terceiro filho ter um parto normal ou daí eu só vou poder ter cesárea, né? Então, existe aí as explicações, o tempo que precisa, né? Para você ter depois um parto normal. Eu queria que você explicasse para nós um pouquinho. Isso. Então, depois que a mulher tem uma cesariana, é indicado que pelo menos 2 anos de intervalo exista para que ela, se quiser, desejar, tente o parto normal. E aí vai depender também do que motivou a cesárea, né? Então, por exemplo, foi cesárea porque o nenê estava sentado. Claro que da outra vez nada a ver, né? Pode ser que o nenê está de cabecinha para baixo e para o parto fica tranquilo, fica favorável. Depende desse motivo. Agora, a pelve da mãe, né, a parte do quadril, o osso, é um canal de parto mais restrito. Então, aí realmente é melhor ser cesárea de novo, mesmo que já tenha passado o tempo. Então, depende dos motivos e razões, mas em termos de intervalo, se ela tiver numa segunda gravidez uma condição para parto, são 2 anos indicado se ela teve a cesárea. Isso por quê? Porque aqui é onde o útero foi suturado, onde o útero foi costurado, se você tem um trabalho de parto que exige toda uma força nesse músculo e a cicatriz é recente, tem um risco de rotura do útero, que é uma complicação bem grave, e então a gente sempre obedece esse limite de 2 anos. Muito bem. Nós falamos no primeiro bloco as vantagens e desvantagens do parto normal. Queria falar agora um pouquinho em relação à cesárea. Então, a vantagem da cesariana é oferecer uma via de nascimento rápida. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que chegou em trabalho de parto para que eu atenda e acompanhe, mas ela está com sangramento intenso, né, ou moderado, enfim, que me chama a atenção de que aquilo pode ser um descolamento de placenta, pode ser alguma situação de risco. Muitas vezes eu tenho que optar, nem dá tempo de ir lá pedir ultrassom, levar ela para o ultrassom para ver. Se eu tenho uma situação de emergência, como essa do sangramento, ou recebo a mãe em trabalho de parto, vou escutar o coraçãozinho do bebê, está tendo uma oscilação, a frequência do coração não está tão boa, pode não ser nada. Pode ser só uma variação momentânea, mas eu também não tenho muito tempo para ir lá fazer um eletrozinho do coração do bebê, né, que não é um eletro do coração do bebê, mas é um exame chamado cardiotoco para avaliar mais detalhes do coração do bebê. Então, muitas vezes, numa emergência que tem um risco de sofrimento fetal, a cesárea oferece uma resolução rápida. Segunda vantagem, quando a mãe não tem disponibilidade emocional e realmente ela não quer passar pelo trabalho de parto. Eu respeito muito isso, acho que a vontade da mãe é determinante. Se a mãe não se vê na situação do parto, a cesariana oferece com tranquilidade e segurança uma forma de nascer que não tem que passar pelo trabalho de parto. Outra vantagem da cesariana é resolver as situações que não são de emergência, mas aquelas em que a condição para o parto não é tão favorável. Por exemplo, o bebê está sentado, eu posso fazer parto normal? Pode. A chance de dar problema e complicação é muito grande. Então, eu não vou fazer, né? Eu posso fazer parto normal se o neném tem 4 quilos e pouco. Posso, pode dar tudo certo, mas existe um risco. Então, todas as situações em que haja um desfavorecimento, a cesárea, ela se apresenta como uma excelente opção. Então, eu acho que basicamente isso, para emergências, para situações desfavoráveis e para atender a preferência e a vontade materna. E desvantagens? Por ser um procedimento cirúrgico, exigir um pouquinho mais de paciência na recuperação, ter um curativo, né, na barriguinha. Então, algumas questões que aí, pesando tudo isso, né, a mãe, ela vai conseguir, junto com o seu obstetra, definir pela melhor maneira. Às vezes é o obstetra que fala, nesta condição, não vamos fazer parto, né? Às vezes é ele que traz, porque se o nenê está sentado, mas eu quero, eu vi que fulana teve. Às vezes o obstetra, ele vai dizer, não, eu não vou fazer, né? Então, muitas vezes a indicação, ela é uma indicação obstétrica. Outras vezes são situações em que não é obrigatoriamente para ser feito, mas que a decisão é essa, né? Então, tem que pesar tudo na balança, entender aquele universo daquela mãe e, a partir daí, partir sim para uma escolha que seja a mais adequada.
Certo. Doutora, eu comentei no comecinho do programa que você também, além de médica ginecologista e obstetra, é escritora. Eu queria que você pegasse o livro e explicasse para nós um pouquinho a respeito do livro. Nós temos um sorteio aí rolando, né? E para o pessoal também saber onde encontrar o livro. Certo. Então, né, você me apresentou como escritora. Eu não me considero uma escritora, eu só acho que eu escrevi um livro. Mas, assim, cada vez mais, assim, quando eu comecei a me envolver com a história da escrita, eu comecei a admirar muito, muito, muito quem é escritor realmente, né? Eu acho assim que eu me atrevi, né, a escrever um livro, mas quem é realmente escritor, porque é um universo maravilhoso de você colocar em palavras, em textos, não só o teu pensamento, enfim, mas uma comunicação mesmo. Eu acho que a literatura, ela tem uma força muito grande em comunicar e em ser até, assim, né, de uma certa forma, imortal, assim, né, de fazer realmente ali permanecer aquela ideia. Então isso realmente me encanta muito, a comunicação e a permanência da informação. Então eu sempre quis escrever, o tema sempre na minha ideia foi de escrever sobre a saúde da mulher e principalmente sobre sexualidade. Então o livro, ele conta a história da médica Sarah Mayer, e essa médica, ela é uma médica sexóloga, só que o livro começa a acompanhar a médica enquanto ela é uma aluna de medicina, e ela conversando com as pacientes, ouvindo as pacientes, ela percebe que as pacientes têm muitas queixas, dificuldades sexuais, e ela, então, como uma médica em formação, tem dificuldade para responder às pacientes. Então, o livro acompanha as buscas dessa médica por respostas e alternativas que ela vai oferecer às suas pacientes para que elas consigam se desvencilhar melhor, se resolver melhor junto às suas questões sexuais. E, em paralelo, a médica tem uma experiência pessoal, porque ela é jovem, ela começa a descobrir o amor, o sexo, então ela tem uma experiência pessoal que é compartilhada com as leitoras de descoberta do amor, da sexualidade junto com o seu parceiro. Muito bem. E quem quiser adquirir o livro, como que faz? Então, temos nas livrarias Curitiba, no shopping, e também na minha clínica. Quem quiser ir lá, dar uma passadinha no meu consultório, o livro está lá, eu faço até uma dedicatória. Passa para nós, então, o endereço da clínica, por favor. Isso, então, o meu consultório fica na Rua Tiradentes, número 955. É bem próximo ali da Santa Casa, bem central. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu agradeço também a vocês, telespectadores, que nos acompanharam no programa de hoje.